Olá, boa tarde a todos. Estamos aqui no Facebook do Conselho Municipal do Direito das Mulheres de Paulínia e hoje nós vamos receber a Gilmara Tomé, que está lá em Cuiabá, no Mato Grosso, e ela vai conversar um pouquinho conosco sobre a experiência que ela tem lá com a aplicação das técnicas sistêmicas na vara da violência contra a mulher. Boa tarde, Gilmara, seja bem-vinda, é um prazer imenso recebê-la aqui conosco. Boa tarde, Edna, é uma honra para mim ter recebido esse convite também para falar de algo que eu gosto tanto, que é as constelações. E como que é? Conta pra gente como que é esse projeto. Hoje estão falando muito, né, de aplicação da constelação familiar na justiça, na violência doméstica. Como que é isso? Como que você chegou nisso? Como que é a sua formação? Isso, então deixa eu me apresentar um pouquinho aqui para o pessoal que não me conhece. Então, a minha formação é como engenheira agrônoma. Eu trabalhei quase 20 anos em empresa rural, aqui no interior do Mato Grosso. Eu sou paulista, né, mas vim para o Mato Grosso quando formei em agronomia em 95. E cheguei até essa área das constelações porque eu queria entender algumas questões pessoais e acabei fazendo alguns atendimentos com constelação familiar, com uma consteladora daqui de Cuiabá. E aí eu tive interesse de fazer formação nessa área para conhecimento próprio, né? Não tinha pretensão alguma de me transformar numa facilitadora em constelações, né? E aí a vida foi me impulsionando. A primeira formação que eu fiz foi como educadora sistêmica, que foi um curso de educação sistêmica que eu tive em São Paulo, um curso de 2 anos e meio. E depois desse curso eu comecei a fazer outros cursos na área de constelação familiar, novas constelações, constelações para empresa, constelações estruturais, enfim. Fui seguindo o conhecimento. Foi se especializando, né? E quando eu me dei conta, já tinha saído completamente da agronomia e estava trabalhando como terapeuta. Uhum. E aí, na área da violência doméstica, foi uma feliz coincidência. O Dr. Jamilson Haddad Campos, que é juiz da primeira vara de violência doméstica daqui de Cuiabá, ele conheceu meu trabalho, eu tinha realizado um atendimento e ele participou desse atendimento. E aí ele chegou até mim e fez a pergunta: Gil, você acha possível a gente levar esse conhecimento sistêmico para as mulheres que sofreram algum tipo de violência doméstica? E eu respondi para ele: não sei. E eu não fazia ideia mesmo, né, de como que isso poderia ser possível de ser aplicado. Foi em que ano isso? Que ano que vocês começaram? Em 2016. Maio de 2016 foi o nosso primeiro encontro. Uhum. E naquela época a gente também não tinha nenhum outro trabalho anterior que a gente pudesse se espelhar para fazer isso. Tinha já a pessoa que iniciou todo esse movimento de levar as constelações para o judiciário, que foi o Dr. Sam Stork, mas ele aplicava isso de uma forma diferente, ele aplicava isso nas varas de família. E então eu e o Dr. Jamilson, a gente não tinha nenhum modelo a ser seguido para começar esse trabalho com as vítimas de violência doméstica. Então, nós fizemos alguns ajustes, alguns encontros, eu e ele, para definir como que esse trabalho poderia começar. Mas a gente não tinha muito foco do que... foco não, a gente não tinha muito... não tinha muita pretensão com esse trabalho no sentido de alcançar algum resultado específico. Então, nós começamos o trabalho com o objetivo de oferecer esse conhecimento para as mulheres que, de alguma forma, tinham sido vítimas de algum tipo de violência e observar quais eram os efeitos que esse conhecimento tinha na vida dessas mulheres, se isso traria para elas algum tipo de poder pessoal. Era esse o nosso objetivo, trazer para essas mulheres a possibilidade de saberem que elas são autônomas, que elas... a maioria das mulheres que passam ali pelo fórum em Cuiabá, elas têm trabalho, elas têm uma casa no nome delas,
e elas não conseguiam sair desse círculo de violência. E é alto o índice aí de violência? É bem alto. Eu não tenho o dado para passar para você, mas é um índice alto comparado com o restante do Brasil. Tem mais de uma vara aí, né, especializada em violência doméstica, né? Sim, tem o Dr. Jamilson Haddad, que é da primeira vara, e tem também a doutora Tatiane Colombo, que também trabalha na vara da violência doméstica. Duas varas, né? Bastante mesmo, né? E a doutora Tatiane também trabalha com constelações, ela também fez formação em constelações familiares, e ela também aplica esses princípios sistêmicos como juíza. Entendi. Né? Nas duas varas, então, mas o seu trabalho é só na primeira vara? Isso, meu trabalho consiste na primeira vara de violência doméstica. Além do trabalho na violência doméstica, eu já fiz outros trabalhos dentro do Tribunal de Justiça. Então, aqui nós temos as oficinas de direito sistêmico, que foram oficinas de constelações. Todo esse projeto de oficinas de direito sistêmico foi elaborado pela doutora Jaqueline Cheruli, que é também daqui do Tribunal de Justiça do Mato Grosso. E a doutora Jaqueline estruturou esse projeto no sentido de colocar como que deviam ser feitos os procedimentos. As oficinas são realizadas pelos sejusques de cada cidade. É o próprio sejusque quem envia a carta convite para as pessoas participarem. E aí qualquer juiz, tanto da capital quanto do interior, pode solicitar uma oficina de direito sistêmico. E aí o Tribunal de Justiça escolheu 3 consteladores no estado do Mato Grosso para poder efetuar essas oficinas. Então as pessoas habilitadas nesse primeiro projeto era eu, a Giane Borges e uma outra consteladora. Nossa, agora me fugiu o nome dela. Já eu lembro, eu falo. Então nós éramos em 3. E aí os juízes chamavam a gente para fazer essas oficinas e o Sejusc separava quais eram os processos que iam ser submetidos a uma sessão de constelação. E aí o objetivo dessas oficinas também era de trazer consciência para essas pessoas que estavam envolvidas em algum tipo de conflito, para que elas pudessem ser protagonistas nesse processo, né? De tentar uma mediação, de tentar uma solução para o conflito que elas estavam vivendo. Então, eu também trabalhei nessas oficinas de direito sistêmico por mais de um ano para o Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso. Além dessas oficinas, eu também desenvolvi um trabalho com agentes penitenciários de uma cadeia municipal do interior. Então, a diretora, na época da cadeia, ela me chamou falando, olha, tem muito projeto na cadeia para as pessoas que estão presas, mas para os agentes penitenciários não tem nenhum projeto. Então, você pode atendê-los no sentido de trazer para eles algum suporte emocional. Né? Eles vivem sob tensão o tempo inteiro, né? Então, a gente desenvolveu esse projeto também quase um ano com esses agentes penitenciários. E também aqui na capital, na penitenciária feminina, eu fiz um workshop de constelação em grupo com um grupo de 10 reeducandas, que também foi uma experiência bem enriquecedora para todos nós ali dentro do presídio. Outras formas de colocar esse conhecimento dentro do judiciário, Edna, através de palestras. Então, por exemplo, uma juíza do interior, se eu não me engano é da Vara de Infância e Juventude, ela tinha um grupo de pais que estavam aptos para adoção na época, e ela queria que eu trouxesse esse conhecimento sistêmico para esse grupo de pais, para eles entenderem qual seria a melhor postura durante a adoção, durante esse processo de adoção, para ele ter sucesso, né? Que é obedecer às ordens do amor, segundo Bert Hellinger, que traz toda essa base das constelações, né? Então, honrar a família biológica dessa criança que vai ser entregue para adoção, né? Entendendo que nós, enquanto pais adotivos, a gente não é melhor do que os pais biológicos só porque a gente está se colocando a serviço de cuidar de uma criança. Enfim, tem uma série de princípios que baseiam esse trabalho e que, quando passado as famílias que estão aptas à adoção, a adoção acontece com mais sucesso.
Edna, eu vou falando, mas... Pode ir se você falando, quiser... é interessante, pode ir falando. Eu queria que você explicasse um pouco como que é o convite para essas mulheres participarem. Se vocês conversam antes, explicando, porque eu não sei aí, mas aqui as pessoas ainda têm pouco conhecimento do que é constelação familiar. Então, assim, é um negócio, né, como que chega para essas pessoas? A assessora do Dr. Jamilson aqui, ela seleciona alguns processos e aí ela envia uma carta convite para as pessoas, né, para essas mulheres, convidando elas a participar de um encontro que aqui a gente nomeou como Círculo de Palestras e Vivências Sistêmicas. Esse é o nome dos nossos encontros, né? E aí, brevemente, pelo telefone, além dela enviar a carta convite, pelo telefone, ela explica para as pessoas, olha, a gente vai ter aqui, participando desse encontro, o próprio Dr. Jamilson e uma facilitadora em constelações familiares que vai oferecer para vocês uma palestra. Junto com essa palestra tem também uma vivência para vocês poderem trazer consciência das dinâmicas que estão por trás dos relacionamentos agressivos. E aí essas pessoas chegam no dia que a gente marcou, e esse encontro é feito na própria sala de audiências aqui do fórum. E como toda sala de audiência não é uma sala enorme, né? Então a gente fica meio espremido ali na sala, mas é o espaço que a gente dispõe e serve muito bem para esse objetivo. Então a única preparação que a gente faz é, além da lista de chamada, deixar uma água, um café para as pessoas que vão participar, é colocar as cadeiras em círculo para a gente poder ocupar melhor o espaço e deixar o meio da sala livre para a gente fazer as dinâmicas que precisam ser feitas. E aí, no início do encontro, o Dr. Jamilson, ele fala por uns 30 minutos, bem brevemente, sobre o que são as ordens do amor, segundo Bert Hellinger. Então, eu até com o livro aqui, deixa eu só mostrar para quem não conhece. Ele também é constelador, o Dr. Jamilson, ou não? Se ele já não concluiu, ele deve estar concluindo agora a pós-graduação em Direito Sistêmico pela Hellinger. Aqui em São Paulo. Isso. Então, a gente, né, esse aqui, para quem não conhece, o livro do Hellinger, está dando para ver, Edna? Está dando para ver, perfeito. Uhum. Esse é um dos primeiros livros que foi lançado sobre constelação familiar, inclusive tem algumas frases ou algumas posturas que a gente já não utiliza nas constelações, já foi atualizada essa bibliografia. Mas então o Dr. Jamilson fala por 30 minutos sobre as ordens do amor, explica para as mulheres o que são essas ordens do amor. E só vão as mulheres, não chamam os maridos, os agressores. A gente não trabalha com os agressores, Edna, por uma simples razão, porque quando eu cheguei até o Dr. Jamilson, quer dizer, quando ele chegou até mim no meu trabalho, ele já tinha um projeto com uma psicóloga, em que eles trabalham com os agressores. Então, por isso, ele já faz esse trabalho com já tem outro, né? Isso. E é com constelação também, essa com os agressores? É um outro trabalho. Como é com uma psicóloga e ela não é consteladora, eu não posso te falar como que é feito o trabalho com eles, né? Mas como já existia esse trabalho anteriormente, a gente optou por trabalhar só com as mulheres. E então, depois desses 30 minutos iniciais, que ele expõe as ordens do amor para as mulheres, que são falas simples, né, sobre o equilíbrio entre o dar e o tomar numa relação, o que acontece quando uma mulher trata o marido como se fosse um filho, né, que causa um desequilíbrio nessa relação entre dar e tomar, o princípio da ordem, que fala que tem precedência na família aqueles que chegaram antes, em relação àqueles que chegaram depois. Enfim, são leis naturais que regem os relacionamentos humanos e que, quando essas leis são respeitadas, a gente tem como efeito paz nos relacionamentos. Essas leis naturais, parece que a gente, com o tempo, fomos esquecendo, né? E agora a gente tem que resgatar, né?
Muito bem dito, porque isso não é novidade, né? É algo muito intrínseco do ser humano, né? Algo muito tribal dentro das comunidades, dentro das famílias, né? Dentro das empresas, enfim, dentro de qualquer espaço onde exista sistema, as ordens do amor, né, essas leis naturais, elas regem os relacionamentos humanos. E como a gente se esquece disso, então o Bert trouxe tudo isso de volta para a gente poder se lembrar e poder aplicar isso na vida cotidiana, né? E aí, depois desses 30 minutos iniciais, então, de explanação dessas leis naturais, que o Bert chama de ordens do amor, então, às vezes não, né? Frequentemente as mulheres fazem perguntas. E frequentemente as perguntas que elas fazem estão relacionadas com a vivência que elas têm em casa. E nesse momento, então, eu aproveito para oferecer para as mulheres aquilo que eu chamo de prática sistêmica, que é diferente da constelação, né? Posso falar já qual que é a diferença entre constelação? Pode falar. Pode falar. Eu queria também que você explicasse as ordens do amor, porque o nosso público pode também não saber, né? As três certinho. Então, dá uma explicaçãozinha. Quais são Tá. as ordens do amor, como que funciona cada uma delas? Tá. Então, para falar de ordens do amor, eu preciso falar um pouquinho antes sobre sistemas. Sistemas é um conjunto de elementos, então vamos pensar numa família, né? Um conjunto de pessoas. Cada elemento desse sistema ocupa um determinado lugar no espaço e entre um elemento do sistema e outro existe uma inter-relação. Bom, então vamos pensar numa família. Quem são os elementos desse sistema? Sou eu, meus filhos, meus pais, meus irmãos, meus avós, meus netos, né? São essas pessoas que compõem esse sistema familiar. Eu, em relação à minha mãe, lido ou tenho uma postura diferente da postura que eu tenho ou da forma como eu lido com os meus filhos. Certo. Né? E eu tenho esse relacionamento tanto com os meus pais, que são aqueles que vieram antes, tanto quanto com os meus filhos que vieram depois. Então, isso é um sistema, mas um sistema também pode ser uma empresa, uma cultura, né? Uma nação, como o Brasil. O Brasil é um sistema. Então, o povo brasileiro do qual faz parte esse sistema são esses elementos do sistema. O sistema judiciário é um outro sistema. O conselho municipal do qual você faz parte é um outro sistema. Né? E, além dos elementos que compõem esse sistema se interrelaciona com outros sistemas ainda maiores. Então, eu tenho o sobrenome Tomé, né, que veio da família do meu pai, Hidalgo da minha mãe. Então, os Hidalgos Tomés, né, da minha família, eles se relacionam com os Techimas, que são a sua família, por exemplo, né? Então, nós estamos aqui, eu representando todo o meu sistema familiar e você como representante de todo o seu sistema familiar. Então, existe também uma inter-relação entre os sistemas. Então, o que se trata? Que leis são essas que regem os relacionamentos que acontecem nesses sistemas? Então, eu vou usar sempre família, porque a gente está falando de violência doméstica, né? O primeiro é o pertencimento. Então, se eu tenho um lugar na minha família, se eu sou um elemento da minha família e tenho um lugar na minha família, esse lugar é o meu lugar de pertença. É o lugar do qual eu pertenço à minha família. Só que se eu tenho esse lugar de pertencimento garantido, isso é um direito meu de pertencer a essa família, quando eu estou nesse lugar me relacionando com a minha mãe, que veio antes, e a gente fala dentro das ordens do amor que quem veio antes é maior do que quem veio depois. Então, quando eu estou em relação à minha mãe, ela é a grande e eu sou pequena. Ela tem precedência sobre mim. Então, além de eu pertencer, eu também sigo uma ordem em relação à minha mãe.
Essa ordem, que também é chamada na bibliografia de hierarquia, além dela dizer que quem veio antes tem precedência sobre aqueles que vieram depois, ela fala também de respeito, que é algo que a gente já sabe, né? Sim. Honrar pai e mãe, que é uma coisa muito antiga, né? Então, quando eu estou me relacionando com a minha mãe, então eu devo respeito à minha mãe, né? E outro princípio, além do pertencimento e da ordem, fala do equilíbrio de troca. O equilíbrio de troca, aonde existe hierarquia, ele é lido da seguinte maneira, ele é observado da seguinte maneira. Quem é grande tem condições de dar algo para quem é pequeno. Então, os pais, eles conseguem dar vida para os filhos. Mas os filhos, mesmo que aconteça uma tragédia, esses filhos morram ou eles se matem, eles nunca vão conseguir devolver a vida para os pais. Então, a lei natural da ordem, ela diz, do equilíbrio de troca, desculpa. Então, essa lei natural do equilíbrio de troca, ela diz, os grandes podem oferecer algo para os pequenos, mas o contrário não é verdadeiro. E quando os filhos tentam fazer algo pelos pais, no sentido de querer salvar esses pais, então acontece uma desarmonia nessa família. Já na relação entre iguais, já que a gente está falando de violência doméstica e a gente vai falar bastante de relacionamento de casal, como que se dá essa lei de equilíbrio de troca, de ordem e de pertencimento? Então, quando a gente fala de casal, o que significa pertencimento? Significa que os dois chegaram na relação e os dois pertencem a esse relacionamento. Cada um tem o seu lugar de pertença. A ordem entre eles significa, então, um tem um papel, o outro tem outro papel, né? Um exerce uma função, o outro exerce outra função. E o equilíbrio de troca, como que ele se dá no relacionamento de casal? Ele tem que ser de tal forma que promova o crescimento do relacionamento de casal. Então, o marido chega em casa com uma flor que ele tirou de um jardim na rua e dá para a esposa. Então, quando ele faz esse movimento de oferecer algo para a esposa, algo benéfico, a esposa se sente em dívida, então ela pode fazer o quê? Ela pode agradecer esse marido e mais tarde, de repente, ela pode oferecer uma ajuda no trabalho com alguma dificuldade que ele está tendo. Então, esse relacionamento, ele segue crescendo no positivo. Então, eu dou algo porque eu amo, eu tomo algo que eu ganhei do meu cônjuge e aí faço por ele algo melhor. E assim esse relacionamento cresce no positivo. Quanto mais troca existe no relacionamento, maior é o vínculo no relacionamento de casal. Acontece que a troca, Edna, ela pode acontecer tanto no positivo quanto no negativo. E a agressividade é uma troca negativa, que vincula o casal cada vez mais. E a gente não observa isso no relacionamento de casal. Então, meu marido vem e faz algo que me fere, ele fica em débito. Então, eu faço algo ainda pior para ferir ele ainda a mais. E eu fico mais em débito. E aí, esse relacionamento vai indo cada vez mais para o poço. Vai indo cada vez mais para o fundo. E aí, como que a gente faz, então, para voltar ao equilíbrio novamente? E aí, o Bert, ele trouxe um conceito que ele é muito bem explicado por um constelador espanhol, que eu gosto bastante da forma como ele fala desse conceito, que se chama vingança amorosa, né? Que é um conceito para os brasileiros, que muitos de nós somos cristãos, é uma coisa um pouco difícil de se conceber, né? Quando alguém vem e faz algo contra mim que me fere e essa pessoa fica em débito, se eu quiser permanecer no relacionamento com essa pessoa, eu preciso meio que me igualar a ela. Então a gente diz assim, quem fez algo contra alguém se torna um pecador. Se eu permanecer na santidade e não fizer algo de mal para esse pecador aqui de baixo, acabou o relacionamento, porque entre santos e pecadores não existe relacionamento.
Mas eu tenho que fazer algo para essa pessoa a tal ponto que eu também não fira tanto essa pessoa para não descer ainda mais. Então eu tenho que fazer algo, mas um pouco menos, porque eu amo. Então por isso que chama vingança amorosa, né? E aí o Juan Garriga, ele dá um exemplo num workshop que ele faz de constelação. Ele fala sobre isso num vídeo dele no YouTube, que ele fala que chegou uma mulher próxima a ele dizendo para ele que ela havia sido traída de alguma forma pelo marido dela. Ela não disse de que forma, mas de alguma forma ela se sentia traída por esse marido. E o Juan Garriga sugeriu para ela, então, uma forma de vingança amorosa, que seria ela pensar em algo que ela pudesse fazer que cutucasse o marido dela de alguma forma, né? Que deixasse ele desconfortável. E a sugestão foi de que ela viajasse para algum lugar com uma amiga dela que ela gostasse bastante, mas que o marido detestava, com o cartão de crédito dele pagando a despesa das duas. Essa vingança é boa. E ele ficou muito desconfortável quando ele ouviu essa sugestão do Juan Garriga na cadeira. E o Juan Garriga brincou com ele, falou, bom, essa me parece uma boa sugestão, porque eu vejo que isso mexeu muito com você, né? E o casal sabe a maneira de encontrar esses ajustes, esse caderninho, né, que a gente não anota, você me deve tanto, você tem que fazer tanto por mim, porque eu fiz tanto por você. Mas ele existe, né? Ele existe, né? Não de forma real, mas ele existe, né, no imaginário. E aí tem os casos mais graves, né, Edna, que é o caso da violência doméstica. Então, nos casos de violência doméstica, aí o dano que se causa para o outro, muitas vezes, não tem mais como reverter. Ele chega a tal ponto, o dano, que ele é irreversível, e aí o que compete ao casal, muitas vezes, é realmente se separar, porque o dano foi muito ofensivo para uma das partes, né? Só que dentro do entendimento das ordens do amor, Edna, a gente também tem a compreensão de que tudo tem uma razão. E essa consciência que a gente tenta trazer para as mulheres nesse trabalho que a gente faz aqui no fórum, que é de trazer para elas consciência de que por que eu me envolvo repetidamente com homens que não me respeitam, que me agridem verbalmente, fisicamente, territorialmente, né? Por que eu me envolvo sempre com isso? Minhas primas, minhas irmãs, as pessoas à minha volta têm relacionamentos saudáveis, né? E por que eu me envolvo com esse tipo de pessoa? O dedo podre, né? Que falam, né? Como o dedo podre, né? Então, a gente faz esse trabalho dentro do fórum aqui em Cuiabá justamente para trazer consciência para essas mulheres, né? O que acontece comigo que isso se repete tanto? E ali a gente atende tanto pessoas que tiveram um único casamento durante uma vida toda e que já está ali 40 anos sendo agredida pelo parceiro, como também a gente atende pessoas que já passaram por 5, 6 casamentos e que essa dinâmica de agressividade se repete continuamente na vida da pessoa, né? Então, se você me permite só explicar um pouquinho dessa... Nossa, por favor. Então, quando a gente faz esse trabalho com as mulheres, o nosso objetivo ali de trazer essa consciência para elas, de trazer esse conhecimento de que nós, como seres humanos, por causa do pertencimento, que é uma dessas leis naturais, dessas ordens do amor, a gente, para poder pertencer à nossa família, Edna, muitas vezes a gente repete os padrões familiares, mesmo quando esses padrões são nocivos para a gente. E essa foi uma grande descoberta do Bert, né? Existe Lealdades Invisíveis, que foi um livro escrito por um outro, agora eu não lembro se o Ivan Borzynowiewiczki, que é alemão ou não, mas ele já tinha falado sobre essas lealdades invisíveis, que significa quando a gente
repete esses padrões nocivos da família para poder pertencer. E isso é algo que acontece no ser humano e faz parte do nosso, de uma dinâmica muito antiga, né? Então, vou dar um exemplo. Vamos colocar aqui o homem das cavernas, né? Para ele sair para caçar, para bater um tigre dente de sabre, então ele sabia que ele precisava estar em bando, porque se ele tivesse em bando, a chance dele de sobreviver a um ataque seria muito maior do que se ele enfrentasse esse animal sozinho. Sozinho, né? Uhum. Então, esse sentimento de pertencimento, ele é muito antigo dentro da gente. Eu preciso estar no bando, eu preciso pertencer. E isso é muito visível entre os adolescentes, por exemplo, né? Os adolescentes fazem Sim, sempre andam juntos, né? Ah, mas por que você fez isso, filho? Por que você fez isso com o teu amigo? Você não sabia que você ia se meter em rascada? Ah, mãe, mas é que, né, eu tava lá com a galera, e aí, né, todo mundo queria fazer e tal, e eu acabei fazendo junto. Então, quando a gente tem esse conhecimento de que para a gente poder fazer parte da nossa família, muitas vezes a gente repete esses padrões nocivos, isso é uma primeira consciência de que essas mulheres têm. E quando o Dr. Jamilson abre a palestra falando sobre as ordens do amor e explicando sobre esses conceitos, muitas relatam para a gente, nossa, minha mãe viveu violência doméstica em casa, minha avó também vivia, né? Minha bisavó também viveu violência doméstica. E aí, se a gente for pensar, nós estamos em 2020, com uma lei da Maria da Penha ativa, e com tanta... A quinta melhor do mundo, né? Então, não faz sentido a gente pensar por que essas mulheres se submetem a um relacionamento de agressividade, sendo que algumas, não vou generalizar, porque algumas dependem financeiramente dos parceiros. Mas se for pensar do ponto de vista adulto, elas têm autonomia para poder conseguir um trabalho. Muitas mulheres, por exemplo, que conversam comigo, elas falam assim, nossa, Gil, eu dou duro o dia inteiro, eu lavo roupa, eu passo, eu faço comida, eu cuido das crianças, eu cuido disso, eu cuido daquilo. Eu falo, então, se você pensando em termos de força, quanta força você tem? Quanta potência para o trabalho você tem? Né? E por que você se submete nesse tipo de relacionamento? Por que você se submete a isso? Mas aí existem inúmeras razões que estão por trás desse comportamento da mulher. Quando eu falo que eu trabalho com violência doméstica, uma pergunta muito frequente que as pessoas me fazem é assim, Gil, explica para mim, mulher gosta de apanhar? Ai, né? E eu entendo essa pergunta, porque para quem não está envolvido nesse tipo de dinâmica, não parece lógico a pessoa permanecer num relacionamento com violência. Mas para quem vive isso, é muito compreensível, porque a lealdade ao sistema familiar, ela cega. E a pessoa segue aquele impulso de se manter nesse tipo de relacionamento, porque é como se ela dissesse assim, por você, mamãe, por você, eu faço como você. E muitas ali durante o atendimento, elas me relatam assim, Deus me livre, tudo que eu não queria era ser igual à minha mãe, e eu acabei virando uma pessoa igualzinha a ela. Isso é muito comum, né? Por amor, né? A mãe. Eu só queria fazer uma correção. A Lei Maria da Penha não é a quinta melhor do mundo. Ela está entre dentre as melhores, ela é a terceira. Mas o Brasil é um quinto país que mais tem violência, né, contra a mulher, apesar dessa lei ser tão, né, digamos assim, considerada boa, né? Mas não está conseguindo, né, diminuir essa violência, né? E agora com a pandemia, né, aumentou muito, né? E um dos fatores que faz com que o Brasil tenha um alto índice de violência doméstica é o fator cultural, Edna. Essa forma de se relacionar com o masculino de forma maternal, né? E isso não é só no Brasil. O México também tem, pelo menos tinha até
a época em que eu fiz esse levantamento, o México também tinha um elevado índice de violência doméstica nos relacionamentos de casal. Porque as mulheres latinas, elas têm essa questão de maternidade, essa postura maternal em relação ao parceiro, né? De cozinhar, de cuidar da roupa. Muitas relatam, por exemplo, que não, meu marido não compra roupa nenhuma para ele, sou eu que faço tudo, né? E aí a gente... Como assim, né? Ele é capaz de sair de manhã de casa para ir trabalhar, ele não é capaz de separar um tempo da vida dele para comprar uma roupa para ele, né? Como assim, né? Então, essa relação maternal, né, filial maternal que as mulheres têm com o parceiro acaba trazendo esse desequilíbrio, desrespeitando essa ordem e trazendo também para a vida das mulheres a agressividade, né? Mas tem uma outra coisa bacana, sabe, Edna? Por conta de eu estar desde 2016 trabalhando com o Dr. Jamilson, a gente teve muitas mudanças que aconteceram nesse trabalho durante todos esses anos. Então, no início, a gente trabalhava com constelação, e como são encontros de 3 horas de duração, são encontros que eu não tenho muito tempo para ter uma profundidade e poder atender um número maior de mulheres. Então, isso que eu ia perguntar, de quanto em quanto tempo são feitos esses encontros e quantas mulheres vão? Porque você já disse que a sala, né, não é grande, né? A gente tem ali em torno de 25 a 30 mulheres. Então são bastantes, né? Além das mulheres que vão participar dos encontros, a gente tem também convidados, às vezes promotores, advogados, outros juízes ou pessoas que trabalham no Tribunal de Justiça, elas pedem para participar, para conhecer como é feito esse trabalho. Certo. Então, essas pessoas também acabam participando e eu coloco todo mundo na vivência, porque precisa passar pela experiência para entender como é que é esse trabalho. Então, no início, como os encontros eram de 2 horas e meia, 3 horas, então, às vezes, eu conseguia atender uma pessoa só no encontro, fazer uma constelação. E para quem não sabe o que é uma constelação, a pessoa sentava do meu lado, relatava brevemente o que acontecia na vida dela, e aí eu pedia para ela escolher, dentre as pessoas que estavam ali na sala assistindo o trabalho, representantes das pessoas que estavam envolvidas com o caso que ela estava trazendo. Então, por exemplo, se uma mulher falava para mim, eu sofri violência doméstica do meu neto, porque isso também tem. Nossa, acontece. Não é só relacionamento de casal, né? Então, eu dizia ali para a mulher, olha, então escolha alguém dessas pessoas que estão aqui na sala, alguém para representar você e alguém para representar o seu neto. E aí o atendimento começava e essas pessoas que estão ali representando a mulher e o neto, elas passam a perceber emoções, sensações corporais, movimentos que fazem parte da vida da pessoa que está sendo atendida. Isso então, na constelação, né? Isso na constelação. Só que isso, às vezes, levava algum tempo. E aí eu acabava atendendo 1 ou 2 pessoas. E aí eu e o Dr. Jamilson, né, fomos conversar novamente. E aí eu fiz a sugestão para ele, ao invés da gente fazer uma constelação ou 2 por encontro, vamos fazer exercícios, que são essas práticas sistêmicas. Porque aí a gente pode fazer com a sala toda. Então eu pego questões gerais. Por exemplo, existe uma denominação, uma terminologia que vem da análise transacional que chama triângulo de Karpman, em que é um triângulo mesmo, né? Em que uma ponta fica um salvador, na outra fica a vítima e na outra ponta fica o agressor, né? Isso é uma dinâmica que acontece nas dinâmicas de agressividade. E aí eu coloco, por exemplo, o grupo dividido em trios, e aí eu pego uma pessoa para representar a vítima, outra para representar o agressor e outra para representar o salvador. Então eu faço exercícios com todas as pessoas que estão presentes. Todas as pessoas experienciam essa dinâmica. Como que é estar no papel do agressor? Como que é estar no papel de vítima? E como que é estar no papel de salvador? Porque muitos juízes ou a justiça representa para algumas pessoas esse papel de super-herói.
agora vai chegar alguém que vai me salvar dessa situação. Complicado também, né? É, Joga para o juiz para decidir a vida particular dela, né? É difícil também, né? mas é compreensível, porque às Sim, vezes, né, aconteceu algo na infância dessa pessoa, na própria biografia de vida dela, que impediu ela de ter essa postura adulta, de protagonizar a própria história, né? Então, quando a gente faz esses exercícios em trios, a pessoa ela passa a ter consciência, nossa, eu estou jogando a responsabilidade da minha vida para outra pessoa decidir e resolver. Eu que tenho que dar um jeito, eu que tenho que acordar para isso. Então, quando a gente faz essas dinâmicas com todos, aí depois que termina as dinâmicas, a gente senta novamente em círculo e aí alguns, nem todos gostam de falar, mas alguns querem fazer uma partilha do que aconteceu durante o exercício, durante as percepções que cada um teve. Então, isso enriquece muito. E até você tinha perguntado para mim em relação à estatística, né, resultado desse trabalho, um pouco antes da gente começar. E a minha preocupação e do Dr. Jamilson nunca foi de trazer fazer estatística, né? Fazer levantamento dos dados para ver os resultados. Por quê? Primeiro porque a gente não sabia se isso ia ajudar as mulheres de alguma forma. A gente não fazia ideia de como é que seria aplicar esse conhecimento na vara da violência doméstica. Mas com o passar do tempo, a gente começou a observar os resultados de que forma. Então, eu ficava no final do trabalho, né, no final da palestra, aqueles que precisavam ir embora, eu ia embora, e alguns acabavam ficando e relatando para mim o que acontecia. Então, além daqueles relatos que a gente tinha da partilha depois dos exercícios, outras pessoas que às vezes ficavam tímidas de falar ali no grupo, vinham conversar comigo ou com o Dr. Jamilson no particular. E elas relatavam, Gil, nossa, eu tive uma consciência do que aconteceu dentro da minha família, agora eu entendi a postura que eu sempre tive em relação aos homens. Agora eu entendo a postura que eu tive em relação ao meu neto que me agrediu, né? Com esses relatos, alguns até foram colhidos pela equipe do Tribunal de Justiça e colocados no YouTube à disposição ou no próprio site do Tribunal de Justiça. Então, através desses relatos, eu sempre sentava ali com o Dr. Jamilson depois dos atendimentos e falava assim, e aí, seguimos ou paramos, né? E ele falava, não, vamos continuar, porque vocês estão desde 2016, então tem resultado, né? Está sendo sim, positivo, né? Porque senão sim, já teria, e a gente vê um aumento, né? sim. Várias E, varas incluindo, né, esse trabalho, né? sim, e eu falo para o Dr. Jamilson, eu sou uma pessoa que ganho muito, embora eu faça esse trabalho ainda de forma voluntária, ali no fórum, não das oficinas de direito sistêmico, as oficinas de direito sistêmico eram remuneradas, mas esse trabalho que eu faço com o Dr. Jamilson, ele é um trabalho voluntário que eu ofereço para as mulheres. Mas eu falo, é voluntário em termos, porque eu já ganhei muito com esse trabalho, porque eu aprendi muito, era uma área que eu nunca tinha aplicado, né, esse conhecimento sistêmico. Então, por querer aprender mais e saber mais também, eu acabei indo para uma pós-graduação em análise transacional para entender melhor essa dinâmica de salvador, vítima e perseguidor, né? Então, isso me levou para muitos lugares, né? Então, eu realmente sou muito grata à confiança do Dr. Jamilson de ter permitido esse conhecimento chegar até essas mulheres, e também agradeço muito a cada uma dessas mulheres que passou por essas oficinas, porque através de cada uma eu aprendi imensamente. E é uma vez só ou elas podem voltar? Como que é? Elas podem voltar, porém, como o volume de processos é grande, Edna, então o Dr. Jamilson dá preferência de trazer as mulheres que nunca participaram do trabalho. Uhum. Então, são encontros, você tinha até me perguntado a frequência dos encontros, eu acho que eu não respondi. Eles acontecem a cada 30 ou 45 dias, e aí, então, é feita uma seleção desses processos, e aí essas pessoas são convidadas, né, através de carta convite, através de telefonema também. E no início, isso é importante frisar, o Dr. Jamilson deixa bem claro para elas, o que vai acontecer aqui não influencia em nada o processo de vocês. Esse é um trabalho voluntário para ajudar na conscientização
da dinâmica da violência. Um trabalho com a mulher, né? Como ser humano, né? Exatamente, isso não influencia em nada. Então, assim, se elas não quiserem participar, elas não são obrigadas. E isso fica muito claro no início do encontro. Então, assim que ele explica o que nós vamos fazer, o que vai ser dito, né? Às vezes, por exemplo, tem cinegrafistas que fazem parte do encontro, cinegrafistas que querem fazer alguma matéria, então a gente deixa bem claro para elas que nenhuma imagem vai ser postada sem o consentimento delas. Então, tudo é deixado muito claro no início dos encontros para elas decidirem se elas querem ficar ou não. E durante todo esse tempo que a gente fez as oficinas, só uma pessoa se recusou a ficar. Então, a gente vê que é um trabalho que tem uma aceitação, né? Isso, uma aceitação muito grande, porque as pessoas querem uma informação, elas querem sair dessa dinâmica, né? Elas são carentes desse conhecimento, né? Então, a gente percebe isso, como que isso impacta a vida delas, depois que elas participam. Né? Ai, Gilmara, maravilhoso conversar com você, saber de todo esse projeto, né? A gente trabalha aqui com mulheres e a gente vê o sofrimento que é isso e é para toda a família, né? Mas o tempo passa assim, já estamos no finalzinho, né? Então, eu quero agradecer imensamente aí a sua disponibilidade de vir aqui falar com a gente. E pode deixar os seus contatos para quem quiser entrar em contato com você, né? Fica à vontade agora no encerramento, tá bom? Gratidão imensa, foi um prazer mesmo falar com você. Adorei tudo, adorei muito saber desse projeto. Obrigada, Edna. Então, minhas redes sociais é Gil Tomé. Eu não sei se aparece meu nome aqui para o público, como está aparecendo para mim. Então tá. Então, LinkedIn, Instagram, Facebook, Gil Tomé. As pessoas podem me acessar através das redes sociais, mandando mensagem, né? Tem um livro agora também que está para ser publicado, em que eu escrevi um capítulo sobre violência doméstica. Então, que interessante. Como que é o nome do livro? Já está aí para sair ou já saiu? Não, tá para sair. Nós estamos. Era para ter sido lançado, mas eu sou uma das coautoras, né? E tem outros terapeutas e advogados também falando do direito sistêmico, da aplicação desse conhecimento, né, dentro do direito. Mas ele ainda não foi lançado por causa da pandemia, né? A gente está aguardando um pouquinho ainda para lançar. Mas aí as pessoas que quiserem acompanhar o lançamento do livro também, para aquelas que têm interesse em adquirir o livro, é só me acompanhar ali nas redes sociais, que assim que esse livro for publicado, a gente vai fazer um comunicado nas redes também. É muito importante, né? Lançar livros e colocar isso, né? Porque ainda tem poucas coisas escritas, principalmente na área de direito, né? Então, é muito, muito importante mesmo. Né? Então, se as pessoas quiserem me seguir, esses são os contatos, pode me mandar mensagem. Nas redes sociais eu divulgo meu telefone de trabalho, minha conta de WhatsApp empresarial, então quem quiser também entrar em contato por WhatsApp, fica tranquilo. E Edna, eu que tenho que te agradecer pelo convite, eu sei que você chegou até mim através do grupo de Direito Sistêmico, né? Isso. De Pinheiros? Não, acho que foi do estado de São Paulo, eu acho. Então, mas eu acho que foi alguém que me indicou você. Agora deve ter sido da OAB de Pinheiros, porque eu faço parte do... Tá, daqui de São Paulo. Isso, da Fabiana Quezada, isso. Daniele Précoma. Esse grupo. Até a Daniele Précoma é uma das organizadoras desse livro que a gente vai lançar, em que eu escrevi um capítulo. Muito legal, vou ficar de olho aí. Porque isso. Então, agradeço você, agradeço o pessoal da OAB, né, do grupo do WhatsApp, que de alguma forma me indicou para estar aqui com você essa tarde. Agradeço quem está assistindo, quem vai assistir depois, porque isso acho que provavelmente agora fica gravado. Fica na página, e a gente está tendo bastante acesso na página posterior à publicação, né? Porque muitas pessoas não têm essa disponibilidade agora, nesse horário, então assiste depois, né? Então vai ficar na página do Conselho.
Então, muito obrigada, viu, Edna? Foi uma delícia bater papo contigo. Adorei também. Agora, gratidão. Até mais.